Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo, gente? Olha só, o último vídeo que nós fizemos foi esse vídeo do tatu, que na minha opinião ficou bem legalzinho. E é legal para colocar num jardim, né? Não sei, no meio da natureza. Enfim, gente, nós vamos agora tentar fazer hoje, gente, um tucano voando, certo? Então é o seguinte, gente, eu separei algum material aqui pra gente fazer esse tucano. E como vocês já viram, eu não vou mostrar todo o processo, porque vocês já têm aí o meu vídeo do tucano, tá? Tucano de pet. Já está aqui pronto o corpo, né? Se vocês não souberem, vão lá no meu vídeo 1 do tucano e vão aprender a fazer esse corpo, certo? E as garrafas são as mesmas, tá, gente? A coca de 2 litros aqui. Aqui é uma Fanta de 2 litros também. É tudo igual, tá? Eu só vou mudar aqui, gente, a posição do bico e só, tá? Posição do bico, e nós vamos tentar deixar as asas dele aberto, lógico, porque ele vai estar voando, né? Mas as partes do corpo dele vão ser todas iguais. Só vão mudar o jeito de adaptar o bico e também a posição das asas, ou seja, não preciso mostrar todo o processo para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, tanto quanto ficou o vídeo do tucano 1, né? O vídeo do tucano de pet, tá? Então, temos aqui o corpo já pronto, nós já vamos adaptar, gente, o bico, tá? Esse bico, eu já tenho um tempo que eu fiz ele tá até, eu já tinha passado até o primer nele, né? Porque às vezes a gente aproveita a oportunidade já passa. E vocês sabem que você tem que fechar todos os grampinhos, né, gente? Bem fechadinho, até porque nós vamos colocar papelão dentro desse bico. E força, né, um pouco. O bico aqui eu faço a olho, gente. Eu noto que o bico do tucano, ele vai... Aqui seria a cabeça dele, né? Então, ele pega daqui mais ou menos até que onde começa a asa, tá? Tem menores, mas, assim, no geral... Ele tem a mesma medida, mais ou menos, aqui de onde começa a asa. Ou seja, esse aqui tá com sobra, né? Ainda bem sobra esse tanto aqui, mais ou menos. Que é o que eu preciso para enfiar aqui dentro da cabeça dele, né? Então, tá razoável, né? Não tá tão pequeno. Então, é o seguinte, gente. Normalmente, o outro nós fizemos nessa posição. Que é perfeito, na minha opinião, gente, né? Fica fofíssimo, é o tucano sentadinho no galho, aí você poderia fazer voltado para um lado, né? Para o outro, né? Ligeiramente para o lado ou para frente. Eu vou fazer hoje, porque nós já fizemos na posição, né? Que a gente escolheu, que eu citei. Nós vamos tentar essa posição. Aqui, gente, ideal seria a gente deixar o gargalo para isso aqui ficar mais forte possível. Só que eu já fiz outros aí, outros tipos de... Eu já fiz outras aves aí, o tuiuiu, por exemplo, que me deu trabalho na hora de adaptar por ter, né, por não ter enfiado dentro aqui da cabeça da ave. Então, essa eu vou fazer assim, gente. Simplesmente eu vou riscar aqui e vou cortar. Infelizmente, eu vou ter que sacrificar a cabeça do meu tucano, senão é perigoso não funcionar, né? Então, eu vou colocar... Não é que não funciona, dá mais trabalho, entendeu? Então, eu vou pressionar aqui e marcar, tá? Com a caneta. Então, eu vou pegar minha faca bem amoladinha, gente, eu vou cortar aqui, tá? Vamos, antes de mais nada, encher esse bico de papelão. Você já sabe que tem que colocar, né? Eu tô colocando pra mais, tá? Pra poder entrar aqui e ficar lá dentro. Porque se você não fez com o pet comprido, você faz sobrando o papelão. Olha só, estufei o máximo que eu pude, né? Sem forçar demais pra não estragar, mas eu preenchi todo o espaço aqui dentro. Aí, gente,
vamos testar, mas eu já tô vendo que eu fiz muito grande esse buraco, viu? Ó, a barriguinha dele para baixo, a posição é essa. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Ele tem que entrar bem apertado, que a gente não pode ficar amassando esse rosto, né? Não dá. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar essa aqui para fazer depois em outra posição, né? Aproveitar para outra coisa. E vou usar essa minha garrafa. Infelizmente, eu vou ter que fazer nessa, tá? Aí, a gente já sofreu com o outro, já sabemos, né? Que não podemos vacilar nesse aqui. Então, nós vamos simplesmente fazer um buraco, ó, a barriga aqui. Vamos cortar basicamente o gargalo, tá? Vamos esquecer vamos parar com essa história de cortar demais. Aí a gente vai, à medida que precisa, a gente vai cortando. Acho que ideal mesmo é a gente tirar aqui o gargalo. Quando a gente vai fazer o rostinho dele nessa posição, é assim que a gente tem que tirar. Fica maravilhoso, né, gente? Dá até dó de ter que sacrificar, porque isso aqui vai alargar. Mas é assim que vai dar certo. Vamos fazer, a gente tem que fazer testes, né? Então, ó, feito o corte, você só vai fazer agora um biquinho aqui, ó. A tesoura, sem querer, ela desliza e vai que vai, né? Ó, mas tá bom, tá melhor do que tava. Aqui, gente, pra não enfiar por aqui, pra entrar com mais... pra melhorar a situação, por isso que eu gosto de colocar só um grampo aqui, ó. Nós vamos abrir esse lado e vamos depois... E vamos enfiar desse lado, tá? Aqui, gente, como você nota, ele dá uma ligeira amassadinha, né? Eu acho que isso é perfeito. Então, eu vou deixar esse amassadinho aí e vou manter. Só aqui embaixo que não é, né? Aqui não. Nós vamos encher aqui dentro com sacolinha para ele poder não ficar murchando, né? Eu quero ele estufado assim mesmo. Então, ó, vai ficar legal. Aí, nós vamos fazer o seguinte agora, gente. Nós vamos pegar... Eu vou fazer isso. Eu acho que... Ó, eita. Eu não quero que ele vá além do que já foi aqui, tá? Eu quero que ele pare aqui, pronto. Não saia mais. Então, eu vou passar... Eu não vou colar nesse caso. Eu vou... Pronto. Eu já tava querendo sair. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender com um arame aqui e aqui, tá? Pra ele ficar fixo aí, ele não vai querer sair mais, tá? Porque assim, com o tempo, ele pode querer, né, sair. Porque ele pode folgar esse buraco. Pra não acontecer isso, eu vou furar. Furar de um lado pra vazar do outro, tá? E aí, eu faço um nozinho com o arame. Aqui, gente, eu fiz assim, ó, tá vendo aqui? Foi fácil. Eu enfiei prego, gente. Prego, mas daquele bem pequenininho, né? Ó, não sei se esse é tão... Pode ter menor. Eu acho que esse aqui tá bom, né? Tá assim no limite. Mais do que isso vai ficar grande. Então, eu fiz o buraquinho com arame mesmo aqui, ó. Pode ser com agulha grandona. Aí... Porque tava meio complicado para enfiar o arame de um lado e vazar do outro. E meu alicatinho, ele trava aqui, ó. Ele tem uma trava que é uma beleza, mas tem hora que ele atrapalha. Entendeu? Ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Fácil. Ele esconde dentro do papelão e fica travadaço lá dentro. Porque quando você passa... Aqui você poderia colar, né? Com cola Tec Bond com o tempo. Mas eu acho besteira porque a tinta, ela faz esse trabalho de vedar. E não sai. Antes de fechar aqui, ó. Eu vou encher aqui de papelão, de plástico, viu, gente? Vou encher até lá na cabeça. E olha só, gente. Preparamos aqui, enchemos aqui. Eu fechei aqui por enquanto, né? Pode ser que a gente precise... Aqui, ó, sempre que eu fecho, eu gosto de poder enfiar a mão aqui ainda. Porque sempre a gente precisa torcer um parafuso, fazer alguma coisa. E o tucano, isso aqui dele é gordinho, né? Ele é um tucano, não é um tucano, não é fininho essa parte dele. Ó, ele tem algumas situações que a cauda dele é bem abertona, né? E voando, eu estou falando dele voando. E às vezes ele tá mais comportadinha, né? Ela tá assim, ó. Eu acho que assim fica mais bonitinha.
Então, é assim que eu vou deixar, tá? Aí eu vou juntar as duas, uma dentro da outra. Uma é mais estreita do que a outra, ó. Então, é isso, tá? Vou adaptar depois aqui. Depois de pronto. Então, já tenho aqui as duas caudas. Os moldes são os mesmos de sempre, né? Essas coisas. Ó, aqui eu vou fazer as patas dele. Não precisa ser uma pata tão comprida, né? Eu vou colocar mais ou menos assim, ó. Então, eu creio que aqui tá bom. Porque ele vai ficar com o pé meio dobradinho. Vai ser basicamente só de enfeite. Vai ser um tucano para ficar pendurado, né? Vai ser basicamente de enfeite. Com essas asas abertas assim, é bom ficar no vento e não em cima da árvore, né? Do tronco. Então é o seguinte, gente, eu peguei aqui, isso aqui é uma parte da garrafa do Guaraná, parece, né? Nem lembro que refrigerante, tanto faz, gente, qualquer um liso, tá? De preferência. Esse aqui, ó, tem a metade aqui da parte lisa e tem essa aqui mais com essa texturinha, mas eu acho que fica perfeito isso aqui, ó. Porque o pé dele tem uns risquinhos, né? Falei, eu vou fazer os dedos aqui, a parte de engatar lá no tucano vai ser essa parte lisa. Então, vou aproveitar esse pedacinho que eu tenho aí, qualquer um pedaço você pode fazer, que vai ficar legal, né? E aqui, gente, é o molde do meu pé, né? Do pé que eu fiz aí, pro último tucano que eu fiz, eu usei esse molde. Ficou gigante, então eu tirei um pouquinho do excesso e vou fazer de forma que os risquinhos ficam na parte aqui do pé dele, né? Mas tanto faz, gente. Geralmente eu gosto de usar o pet liso para fazer a pata dele. Ó, vai cortar os dois, eu vou dobrar aqui já. Aí depois depois de colocar lá, a gente dá uma amassada com o calor, né? Com o isqueiro. Tá bom? Ó, eu dobro de um lado e dobro do outro também. Na pontinha aqui, ó, se tiver durinho, às vezes o pet tá duro, aí eu dobro com isso aqui primeiro, para depois ele pegar o jeitinho, né? Feito isso, ele vai. Tá bom? Vai dobrar todo ele, ó. Agora dobramos do lado de cá, todos os lados. Primer caseiro, gente, meu primer maravilhoso. Vou aplicar. Em seguida, nós vamos vir com a pintura, gente. Aqui eu vou usar um pincel mais largo, né? É rapidinho. E chegou a hora esperada, né, gente? Que eu amo. Que é a hora da pintura. Tá aqui seco o nosso tucano. Eu vou mostrar, gente. Não vou mostrar detalhado, não. Porque nós já fizemos um outro vídeo aí. Eu já mostrei pra vocês. E às vezes eu mudo alguma coisa. Porque a gente tá aprendendo, né? Às vezes você observa e nota que você fez um erro no outro. Aí você tenta melhorar. Nem sempre consegue também. Separei as minhas tintas aqui. Laranja. Eu separei o sépia e o preto. Azul, né? Branco, que no caso é o mineral. Todas PVA, tá, gente? Amarelo ouro. E vamos lá, né? Pincéis, os de sempre, né? Aqueles velhinhos que eu uso sempre aí. Vai precisar de uma brochinha maior assim, porque o corpo dele, né? Não precisa muito detalhes. Então, a gente pode pintar com um pincel mais larguinho assim. E vamos lá, gente. Vamos começar. Como eu falei, não vou falar muito, porque eu pretendo que fique um vídeo curto. E se você conseguir, já faça uns efeitinhos, né? Com laranja aqui em cima, enquanto a tinta ainda está. O pincel ainda tá sujo, a tinta ainda tá fresca. Porque assim, essa tinta, se você passa em cima, ela costuma soltar. Mas se você tiver um jeitinho, ela consegue... Você consegue um pouquinho de êxito, né? Ó. Aí aqui não pode ficar assim, né? A gente até já pode fazer assim, gente, ó. Vamos tentar ser mais breve, né?
Eu vou experimentar aqui o branco, gente, para fazer aquela linha divisória aqui, ó. Um pouco abaixo da boca né? Você meça metade, um pouco abaixo da metade. Aí eu vou fazer aqui a linha. Vou fazer de branco. Eu acho que o ideal é o branco mesmo. Não sei se no outro eu fiz foi branco, mas é o ideal. Mais ou menos dessa linha para cima, gente, nós vamos pintar também de laranja, tá? Nós vamos pegar o pincel ainda sujo aqui, ó, dessa linha que nós fizemos, nós vamos fazer tipo um triângulo, tá? Eu vou pintar tudo porque o pincel é meio grande para separar, mas eu gosto de já deixar marcado o olho, porque agora a gente vai ter que deixar secar para poder trabalhar ó, você tá vendo que é um triângulo, né? Coloca reto aqui assim, faz a curva e vai aqui pra cima. Fecha aqui, ó, no cantinho, entendeu? Ó, aí a mesma coisa faz aqui. Desce, faz um triângulo assim. Já deixa desenhado mais ou menos o espaço do olho, tá? É melhor. Aqui a gente vai fazer uma faixa preta ainda. Então, não importa muito lá, não. Eu tô pintando tudo porque o preto cobre, né? Depois nós vamos pintar direito. Eu só tô usando o pincel, que eu já pintei o bico. Aí dou já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Vou deixar assim secando. Eu baguncei um pouco essa área, gente, porque os tucanos, geralmente, você trabalha essa parte preta, no bico, não é no rosto do tucano. E eu invadi muito essa área, tá? Essa ponta, gente, é tipo uma gota, né? E é basicamente na parte de cima do bico, não é na parte de baixo. Então, eu gosto de fazer menor, né? Aí a gente vai trabalhando depois com pincel menor. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pintar de azul. Nós vamos pegar esse azul, vou misturar um pouquinho com branco, porque tá um azul muito forte, tá? O meu azul é o azul turquesa. Ele é maravilhoso, é bem a cor, né? Eu vou pintar de branco, ó. É bem a cor, mas a gente tem que misturar com o branco, tá? Para dar um tom mais claro um pouquinho, né? Porque é azul, mas nem tanto. Eu fiquei muito feliz, gente, que tá tendo bastante visualização meu vídeo do tucano, até porque eu amo fazer, né, o tucano, por exemplo. Então, eu já faço com mais gosto ainda saber que vocês vão assistir. Então, eu vou pintar o olho dele de sépia. Vou trabalhar agora o sépia, uma bolinha arredondada, viu? E no meio nós vamos jogar um preto. Eu peguei muita tinta, eu vou jogar o excesso aqui do outro lado. Depois a gente faz a bolinha preta no meio, tá? Essa aqui é o contorno, é a parte castanha do olho, né? Vou deixar secar, gente, para depois trabalhar o restante aí. Vou aproveitar que eu estou com o sépia, gente, no pincel, e eu já vou fazer esses detalhes para deixar aqui retinho, ó. Porque como a gente fez o bico nesse sentido, ele, né, fica meio misturado. Ele fica picotado aqui, né? Então, às vezes a gente até se confunde. Aí você vem acertando. Aqui, por exemplo, eu invadi com o sépia, invadi aqui o espaço.
Eu agora, gente, eu vou repetir isso aqui, ó. Eu pintei uma vez de laranja, vou pintar de novo, porque só deu um fundo, né? Aí, ele não é laranja, laranja, ele é misturado laranja com amarelo, tá? Então, faça isso. Eu vou cobrir, trabalhar melhor esse modelo aqui, pegar o pincel delicado, trabalhar em volta disso aqui, tá? Desenhar tudo direitinho, deixar secar pra gente vir com o branco aqui nessa área aqui. É branco, tem o branco, tem o preto, tá? Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou acertar os pontos aqui. Ele tem um pedacinho de branco aqui em cima, ó. A gente pode fazer isso ao final, né? É bom deixar aqui meio que um espaçozinho, um triângulozinho bem no meio aqui, ó, na linha. Não é aqui não, gente. É aqui é nesse cantinho aqui, ó. Eu vou já fazer esse desenho, que facilita pra gente depois o entendimento. E eu já vou aplicar agora, gente, o branco, tá? Vou pegar o meu pincel aqui, que eu espero que esteja limpo. E vou aplicar, enquanto enxuga essas outras partes, todas elas a gente pode ter, né? Pode ir trabalhando devagar. Vou pegar e vou pintar aqui essa parte, ó. A continuação aqui do laranja, contornando. A gente vai ter que passar uma vez, depois passamos novamente, tá? Porque, ó, bagunça mesmo as cores. Então, a gente pinta, depois vem e pinta de novo. Então, a gente vai ter que fazer tipo uma linha, ó. Nós vamos sair daqui, acompanhar essa linha aqui laranja e vamos vir fazendo pra cá, assim, ó. Vou deixar secar aí um pouquinho, tá muito ruim para pintar agora. Mas o modelo é esse, ó. Passou aqui, vem fazendo uma curva e encontra aqui também, ó. E o olho não tem mistério, né, gente? Ó, você fez isso aí você vai acertar agora, né? Já deixei secar, aí vou acertar. Peguei o azulão, tá muito azul, aí eu vou pegar um pouco do branco e vou trabalhar isso aí. Aí, vou pegar o meu sépia, gente, com pincel mais delicado, e vou fazer aqui um contorno mais bem feitinho também. Quando eu pintei, eu baguncei um pouco, né? Aí, a gente pode, inclusive, fazer no formato assim, ó, de olho, né? Fazer assim, os risquinhos do olho. Mas vamos primeiro preencher todo o desenho, sem deixar nada à mostra. Pegar um pouco do preto. Aí quase não vai nem notar, né? Mas eu vou pegar um pretinho aqui, porque nós trabalhamos até agora com o sépia, tá, gente? Aí agora é o preto. Então, poderia ser, talvez se fosse o caso da gente ter misturado ao sépia um pouco de branco, né? Para ele ficar, ou creme, qualquer cor, ou caramelo, para deixá-lo um pouco mais claro, porque quando você vem com a bolinha preta, por isso que praticamente você nem enxerga que ele tem essa bolinha. Eu mesmo não sabia. Aí nessa imagem que eu tô vendo agora, ele tem a bolinha preta, normal. Igual nossos olhos. Então, depois aí só vai ficar faltando a gente fazer o brilho, tá? Vou deixar assim. E agora, gente, eu fiz alguns detalhezinhos que tava faltando. Aqui no preto a gente ainda vai retocar, mas normal, né? Eu vou enfiar a mão aqui por dentro, por isso que eu gosto de deixar esse espaço grande. Aí eu vou passar agora o preto, vou aplicar o preto enquanto enxuga o branco, né? Porque depois a gente também tem que retocar. Fora isso, gente, é só o pontinho do olho. Eu vou agora passar já um preto aqui, ó. E...
Olha, gente, como é que tá ficando lindo o nosso tucano, gente. A bateria tá acabando, eu pintei já de preto. E agora eu vou fazer o pontinho branco aqui no olho dele, né? Iluminar o olho dele. Se você não souber algum detalhe, você olha no vídeo do outro tucano que eu pintei. Eu vou deixar secar esse aqui. Eu vou pintar agora o pé dele só e nós vamos já partir para o verniz, tá, gente? Tem que ser um verniz fosco. Eu não tenho fosco, eu acabo estragando as minhas peças com verniz brilhoso, mas, né, enfim, passe um fosco que fica outro nível, né? É muito diferente, muito melhor, né? Então, eu vou deixar enxugar aqui a parte preta, depois eu vou fazer alguns detalhezinhos. E olha nosso tucano, gente. Pintei ontem à noite o verniz, passei o verniz, né? Ele tá muito lindo, né? Passei um verniz, apesar de ser brilhoso, né? Brilhante. Não é um verniz ideal, mas mesmo assim ficou legal, né? Então, eu noto que agora vai faltar as coxinhas desse nosso tucano, viu? Peguei aqui esse pedaço de pet, ó, é o gargalo a parte de cima dela. Tirei aqui o gargalo, ficou a parte de cima. Então, ela tem em torno de 10 centímetros aqui, ó. Eu vou fazer tipo uma coxinha, tá? É uma coxinha que não pode ser muito grossa, não, porque senão não vai dar certo lá, né? Então, nós vamos cortar uma faixa aqui. E nós vamos, gente, fazer assim um rolinho. E é legal a gente passar uma fita. Então, vai fazer a mesma coisa com o outro. Depois nós vamos pintar de preto essa perninha, viu? Vamos pegar a tinta PVA preta e vamos simplesmente pintar essa parte, tá, gente? Ó. Você deve fazer uma outra cauda, que nem essa aqui, ó. Ela é igual a essa. Vou reservar as minhas caudas aqui agora. A gente vai precisar também de uma garrafinha de água mineral. Eu gosto de colocar isso aqui dentro para ajudar a gente a fechar isso aqui. Ela vai ajudar a segurar o plástico aqui dentro, né? Porque eu não quero preencher todo de plástico. Eu quero vedar aqui, né? Então, isso aqui pode ir até aqui, tá? É que ele não vai nem aparecer. Se aparecer, a gente pode arrancar o gargalo. Não tem problema. Eu vou deixar assim por enquanto. Essa cauda, gente, vai ser colocada aqui por dentro para fazer um acabamento, porque ele tem uma camada de penas aqui embaixo, assim, ó, vermelha, tá? Aqui embaixo, na barriga dele, ó. Bem curtinha, por isso que eu falei, se ela for comprida, não tem problema, ela vai ficar mais guardadinha. Aqui por cima vão as duas, só que por dentro, tá? Que nós vamos enfiar as duas, a mais estreita por baixo, essa aqui por cima, tá? Então, nós vamos fazer isso tudo já. Eu só tô mostrando o que eu vou precisar para poder facilitar, né? Para o entendimento. Antes de mais nada, nós vamos cortar essas penas, né? Vamos separar. Como eu falo sempre, é uma parte que eu gosto bastante, porque a gente já vê o resultado, né? Antes de fazer isso aqui, não fica muito legal a pena. As asas, a cauda. Tá? Então, vamos cortar aqui tudo. Não precisa cortar até lá em cima, não. E agora, gente, nós vamos adaptar as asas. Por quê? A asa é um negócio que deveria ser por último aqui. Mas se a gente deixar para depois, nós não vamos poder enfiar a mão aqui para trabalhar o arame que a gente vai precisar colocar aqui para adaptar a asa, né? Por essa razão, eu vou mexer nela já. E deixar a cauda, as patas para depois, tá? Então, vamos pegar as nossas asas. Eu vou deixar para cortar depois. Não vou abrir as peninhas, não. Porque eu acho que isso nos atrapalha na hora de preparar.
Eu vou juntar as duas, gente. Normalmente, a gente coloca essas asas assim, ó. Ela fica perfeita. Se esse tucano fosse ficar sentadinho, é perfeito, gente. Essa asinha que a gente faz, ela encaixa lindo aqui nesse tucano. É que tá sem a cauda, sem nada, né? Vamos pôr uma cauda aqui pra ter uma ideia. Ó, ele fica muito fofo, gente. Aqui no caso seria para um tucano sentado. Você colocar ele com esse bico assim estirado e as asas comportadas, nem vai combinar muito, né? Fica meio estranho. Então seria assim, né? Nós vamos tirar essa asa, ó, ela tá assim, né? Aí nós vamos, se a gente abrir e prender assim, ela vai ficar assim, não é? Vai prender essas duas partes aqui, só que você vai adaptar assim, tá? Assim. Eu filmei aqui prendendo as asas e acabou não mostrando, gente. O meu vídeo parou, minha câmera parou de funcionar. Enfim, é o seguinte, né? Nós tiramos as asas da posição normal aqui, viramos ao contrário ela, assim, ó. Prendemos aqui só a basezinha dela. Eu usei 2 grampos aqui, ó. Pra prender, né? Não aqui na bordinha, tá? Porque aqui nós vamos dobrar assim para adaptar lá, tá? Nós vamos adaptar aqui essa asa deitadinha aqui, ó. Se você prender aqui na borda, você vai ter que deixar ela em pé. E ela em pé assim não vai ser uma boa ideia, né? Eu quero que ela fique deitadinha aqui em cima, ó. Tá? E aí a gente vai prendê-la aqui assim, tá? Então, você vai unir as duas partes aqui, ó. Deixar as duas, principalmente aqui, igualadas. Vai prender aqui assim. Enfiou o grampeador. Eu prendi com 2 grampos. Vou colocar mais um, vai, para ficar bem preso isso aqui, ó, tá? Ó. Aí ele vai ficar bem fechado. Eu vou prender um pouco mais aqui. E aí você vai pegar aqui, ó, colocar na posição, na linha do bico. Vai pegar essa aqui, isso aqui vai ficar na linha do bico aqui, ó, tá? E vai ficar nesse nível aqui, ó, desse branquinho, do negocinho branco dele, mais ou menos. Você vai adaptar na linha aqui, mas ela passa aqui, ó, tá? Essa medida aqui. Então, você vai aqui, ó, ela fica, você prendeu aqui em cima, ela ainda dobra assim um pouquinho, né? Então, nós vamos encostar, deixando o meio aqui nessa linha do nariz, do bico, né? No ponto que eu falei aqui. Vamos furar, porque eu não gosto muito de cola para colar, tá? Tec bond que seja, eu não gosto, não sinto segurança, ela solta com o tempo. Porque vai pegar chuva, olha só, né? Gente, como que eu fiz lá, ó. Ela solta um pouquinho a tinta, né? Porque a gente fica manuseando muito, depois, enfim. Então, ó, tá bem presinho aqui dentro. Aí aqui eu furei em vários pontinhos, olha. Tá? 1, 2, 3, 4. Eu vim fazendo o espaço de um grampo desse aqui, mais ou menos, né? Eu fui fazendo. Só que aí, para casar com aqui, é bom a gente fazer e já enfiar o arame, né? Senão você faz o primeiro, no segundo você já se perde. Nós vamos fazer uns parafusinhos assim, gente, ó. Prendi 3 de cada lado, ó. Bom, aí agora sim a gente consegue fechar isso aqui. E agora, gente, nós vamos prender essas duas partes das asas. Deixar mais estreitinha para dentro, deixar mais larga para fora, né? Eu acho que o ideal é um e um no meio, tá? Então, 3 pontinhos, um no meio e um em cada lateral. Aí, nós vamos agora fazer o seguinte. Por último, a gente pinta os pontinhos que a gente fez, né? Com o arame. Aqui, por exemplo, ó, prendemos ficou bem ajeitadinho, aí solta um pouco na hora que você vai trabalhar, um pouco de tinta, depois a gente pinta tudo de novo de preto nos pontinhos que estragou. Vou pegar minha garrafinha e vou enfiar deixando o gargalo para fora. Se ver que vai ficar mostrando o gargalo, a gente pode tirar, mas é porque isso aqui fortalece a garrafa. Então, eu vou deixar aí, não tem problema, porque ele vai ser coberto com isso aqui, ó, tá? Aí, você vai pegar isso aqui, ó, vai colocar junto com a garrafa. Nós vamos enfiar aqui desse jeito, ó, essa parte vai ficar pra cá. Assim, ó, tá? Pra fazer o acabamento aqui.
Agora que nós já enfiamos, nós vamos fazer o buraquinho pra gente colocar os pés, na medida dos pés, né? Que é mais ou menos essa medida aqui da haste dessa escova, né? Então, nós vamos fazer mais ou menos aqui, gente, ó. Olha, o pé dele, gente, é assim, nesse sentido que ele fica, ó. Voltado pra cima, assim, não é pra baixo, nesse caso, tá? Porque eu já olhei na imagem aí. Vou deixar os dedinhos pra fora, né? Assim, né? Pra fora, que é o caso aqui. E nessa medida parece que ficou legal, gente. É mais ou menos isso. Aí eu vou fechar isso aqui melhor lá, né? Vou fechar. Aqui até ficou bem fechadinho, ó, sozinho. Vou fechar também. Tirei essa fita aqui, que antes de eu vir com a pintura, eu vou tirar essa fita, tá, gente? Eu vou tirar, vou enfiar um aramezinho aqui, ó. Pra poder, né, ficar bem fechadinho aí. Mas ela já está bem presa, né? Só pelo fato de estar preso aqui. Mas eu vou fazer um furinho aí, bem discreto. E depois eu vou tornar a pintar de preto para finalmente ficar pronto, né?